Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui é o seu amigo Murilo Brito que, em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos Alta de Souza. Mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Amigo ouvinte, hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás, sobre o tema Reforma Íntima, como tornar sua vida melhor. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, nos dê a sabedoria para que consigamos conduzir as nossas vidas, consigamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, agindo sempre com amor e fraternidade. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, explicou o Chico, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão, mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha a abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Reforma Íntima, como tornar a sua vida melhor. Olá, que Deus nos abençoe. Você já se questionou qual a importância do conhecimento de si mesmo? Hoje iremos falar sobre reforma íntima, como tornar a sua vida melhor. Para conversar conosco, temos aqui Geraldo Júnior, do Instituto do Esclarecimento e Família, do Centro Espírita Irmão Áureo em Goiânia. Seja bem-vindo, Geraldo. Olá, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Geraldo, os povos antigos, em especial os gregos, já observavam o dito conheça-te a ti mesmo. Qual a importância do autoconhecimento? Larissa, se nós formos observar nos dias atuais, com esta correria que é a nossa sociedade, com todas as dificuldades que o homem atual enfrenta no seu dia a dia, nós vamos perceber que o homem age muito irrefletidamente. A maioria de nós age antes por impulso,
sem pensar, sem raciocinar no que está fazendo. Muito bem, e com relação a esta atitude, em decorrência desta atitude, nós vamos perceber que o resultado desta ação impensada muitas vezes é funesto. Basta a gente pegar o exemplo do trânsito, que é muito comum, todos nós dirigimos em boa parte do dia, em alguns horários de maior pique de movimento, e é natural que muitas vezes a gente receba uma fechada no trânsito, ou às vezes fecha alguém, dê uma barbeirada, né, no trânsito, e em decorrência disso aí, muitas vezes a gente é xingado ou é levado a se irritar, de tal maneira que, se nós formos analisar várias tragédias que ocorrem na nossa sociedade, por exemplo, ocorre nesse momento, no trânsito. Diria eu que o trânsito é uma oportunidade de nós conhecermos quem realmente nós somos, porque ali nós, de regra, agimos irrefletidamente, mas não é apenas na questão do trânsito. No lar, entre o marido e a mulher, entre pais e filhos, muitas vezes nós não pensamos antes de agir. Nós agimos de forma impensada, inconsequente, respondemos de forma grosseira, deseducada para aquele que se dirige a nós. Então, em decorrência dessa nossa ação invigilante, dessa nossa ação impulsiva, impensada, nós atraímos muita coisa ruim para nós. E não apenas coisas pequenas, mal-estares, desavenças, relações são cortadas, mas até tragédias, grandes crimes são realizados na nossa sociedade por falta da pessoa pensar. Uma ofensa, alguém que mexe com a esposa de um homem, ou alguém que mexe com o marido de uma mulher, uma pequena mágoa, aquilo vai crescendo e pode chegar a uma tragédia. Se nós formos analisar, a maioria dos crimes que ocorrem na nossa sociedade, seja em decorrência de acidentes de trânsito, seja em decorrência de desavenças no próprio lar, nós vamos perceber que tudo, ou pelo menos 99% dessas ações poderiam ser evitadas se nós conhecêssemos melhor a nós mesmos, se nós refletíssemos antes de agir. O fato é que, ao agir impulsivamente, nós não imaginamos o risco que nós corremos. Todos nós já ouvimos aquela frase popular, 1 minuto de bobeira. E é o que ocorre conosco. Por 1 minuto de bobeira, por um momento em que nós não raciocinamos, nós podemos até estragar toda uma vida. A vida nossa e a vida de algum semelhante nosso. Mas também, nós não estamos falando de pessoas ruins, não. Nós não estamos nos referindo a pessoas efetivamente más. Nós estamos nos referindo a pessoas normais, ajustadas à sociedade, mas que no momento de tensão, no momento de inquietação, por falta de conhecer a si mesmo, pode reagir violentamente, pode ter uma reação desagradável e daí a uma agressão, a uma reação contrária, a uma desavença, a uma inimizade, a um pulinho. E muitas dessas ações nossas poderiam ser muito bem evitadas. Diante do que nós falamos, nós percebemos a importância de que o homem conheça melhor a si mesmo. A importância desse dito grego, conhece-te a ti mesmo. Geraldo, uma reforma pressupõe a retirada daquilo que é prejudicial para que haja reconstrução de algo melhor. Nesse sentido, explique para nós o termo reforma íntima. Muito bem. Nós aprendemos, e aqui estamos falando em nome da doutrina espírita, e antes que a doutrina espírita nos revelasse essa realidade, a própria Bíblia já nos traz lá no Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados, ao sermos criados por Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança.
trazendo no íntimo os germes das virtudes, os germes da paciência, da honestidade, da humildade. O que ocorre, Larissa, nesse caso, é que Deus também, a par de nos ter dotado da essência divina, nos dotou de uma faculdade que nós conhecemos como sendo livre-arbítrio. O livre-arbítrio dá ao homem a faculdade de optar entre dois caminhos, entre o caminho do bem e o caminho do mal. É muito natural. E com relação a nós, os habitantes da Terra, a maioria de nós, infelizmente, optamos pelo caminho do mal. E ao optarmos pelo caminho do mal, pelo desrespeito às leis divinas, pelo caminho do egoísmo, do orgulho, nós nos habituamos a este mal. Nós criamos para nós uma segunda natureza, a par da verdadeira, da real natureza nossa, porque a nossa natureza é a natureza divina. Ao criarmos a segunda natureza para nós, nós nos habituamos ao mal e, naturalmente, impulsivamente, nós agimos a todo momento, irrefletidamente, seguindo aquilo que nós nos habituamos há vários e vários anos da nossa vida. E tem um acréscimo aí, a doutrina espírita nos fala da reencarnação. Então, Larissa, todos nós, encarnados aqui na Terra, contamos milhares e milhares de anos. Imagine você, em milhares e milhares de anos, em centenas de anos, em várias encarnações, a gente vem praticando o erro, praticando o mal, agindo de forma egoística, preocupado somente conosco, sem dar importância para o direito do próximo. Então é natural que a nossa primeira ação, diante de qualquer situação, é uma ação voltada para nós mesmos, voltada para nos beneficiar em detrimento do próximo. Aí nós temos a figura do mal. A reforma íntima nada mais é do que este trabalho contrário de reeducação, no sentido de nós nos habituarmos a fazer o bem que deveríamos fazer, a respeitar o direito do nosso próximo, a amar o nosso semelhante, que é o que havia ensinado Jesus há 2000 anos atrás. É fácil? Não, não é fácil, porque nós trazemos essas tendências, essas inclinações do passado, de inúmeras encarnações. Então é natural que a gente erre impulsivamente. Geraldo, como o Espiritismo vê a necessidade da reforma íntima? O espírita é perfeito? Larissa, nós aprendemos com a doutrina espírita que nós habitamos aqui na Terra um planeta de provas e expiações, cuja característica é ter em todos os seus habitantes ainda a maldade predominando, o vício, o crime, todos os hábitos ruins ainda fazem parte da nossa natureza. Então a Terra é um planeta reeducativo. A nossa própria encarnação no planeta Terra, as dificuldades que enfrentamos aqui, as doenças, a dor, o assédio dos maus, as desavenças de toda a ordem, os problemas financeiros, todas essas dificuldades já servem, isto é, a nossa própria reencarnação já faz parte deste processo de reforma íntima, desse trabalho reeducativo. Agora o Espiritismo vê o trabalho de reforma íntima como uma tarefa urgente que tem que ser realizada por cada um de nós. Porque se somos espíritos deseducados, se trazemos o nosso perispírito, se trazemos o nosso íntimo manchado em decorrência de centenas de vivências reencarnatórias, mal vividas, deseducadas, onde nos acostumamos com o desregramento, com a prostituição, com o vício, todas as espécies de vício, é necessário que nesse momento nós realizemos o trabalho contrário. Qual o trabalho contrário? O trabalho da educação. E que educação? Não esta educação, não apenas esta educação conhecida de todos nós, a educação intelectual consistente na aquisição de conhecimentos da matemática, da química, do português, enfim, das matérias daqui das ciências humanas, mas principalmente a educação moral,
a educação do íntimo, consistente na aquisição das virtudes, da humildade, da boa vontade, do respeito ao próximo. E este processo educativo não é nada fácil, exatamente em decorrência das nossas imperfeições acumuladas de longo tempo. Então é necessário que hoje nós nos esforcemos. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo: eu não vou ser educado com fulano porque ele é meu inimigo, eu acho que é uma falta de honestidade, eu não vou ser hipócrita e ser educado para com o meu inimigo é ser hipócrita. Não se trata disso, depende. Quando nós temos um inimigo e procuramos ser educados com esse nosso inimigo, procuramos nos reconciliar com ele, mesmo que a nossa vontade não esteja querendo, mesmo diante das nossas dificuldades, não se trata de hipocrisia, mas se trata de um esforço da nossa parte no sentido de reconciliar com ele. Mesmo que no íntimo nós tenhamos dificuldade, estejamos tendo dificuldade para reconciliar com ele. Mas este exercício de reforma íntima, é essa violência natural que nós precisamos fazer conosco mesmo. Porque se hoje nós temos que raciocinar para fazer o bem, se hoje nós temos que raciocinar para perdoar o nosso inimigo, se hoje nós temos que raciocinar, decorre de um cálculo para amarmos, quando nós vamos repetindo, nós vamos criando em nós aquele hábito. É como escovar os dentes. A criança, para escovar os dentes, ela tem dificuldades. A criança, para aprender a andar de bicicleta, ela vai cair, ela vai se ferir, mas com o passar do tempo, aquele exercício vai se tornando um hábito, vai se tornando natural e vai sendo reforçado até o momento em que se tornará automático, vai ser um automatismo. Tem pessoas que já fazem o bem automaticamente, como é o caso de Gandhi, como foi o caso de Madre Teresa de Calcutá, como foi o caso de Chico Xavier, mas é porque antes eles tiveram dificuldade. Em inúmeras encarnações anteriores, eles tiveram as dificuldades que nós vamos ter hoje, de nos educar, de nos tornarmos bons, mas com o passar do tempo, vai se tornando instintivo em nós. Nós seremos naturalmente bons quando o bem se tornar um hábito, isto é, quando ele se tornar instintivo em nós. Retomando a pergunta anterior, Geraldo, nesse contexto de reforma íntima, o espírita muitas vezes é visto como aquele que se preocupa com o processo de reforma íntima. Por isso ele é perfeito ou melhor do que alguém? Larissa, nós esquecemos a pergunta, mas é forçoso convir que o espírita não é perfeito. O espírita, como a imensa maioria, para melhor dizer, como a totalidade dos habitantes do nosso planeta Terra, está longe ainda daquilo que nós podemos imaginar do que seja a perfeição. Como nós falamos, a Terra é um mundo de provas e de expiações. Então é natural que para uma penitenciária não sejam encaminhados gente que nunca fez nada de errado. É natural que para o hospital sejam mandados os doentes. Então essa situação da Terra, ela denuncia a nossa qualidade de espíritos imensamente imperfeitos, com uma bagagem de defeitos, de imperfeições, de crimes, de vícios, de um passado reencarnatório manchado, mal vivido, muito grande. Em cada encarnação, nós temos a tarefa de corrigir os nossos defeitos. O espírita, muitas vezes até, ao contrário, ele é pior, ou pode ser que ele seja pior do que outros companheiros, outros amigos de outras religiões, porque acontece não raro de que o espírito, antes de reencarnar na Terra, pede para nascer em um meio em que ele tenha condições de corrigir as suas imperfeições. E a doutrina espírita, é necessário convir, ela traz a maior gama de informações, ela traz todos os instrumentos para que o homem seja melhor. Então nós que somos muito endividados,
em contato com a doutrina espírita, nós vamos ter condições de ressarcir as nossas maiores dívidas. Então, o espírita está longe de ser perfeito. Geraldo, existem exemplos de pessoas que se esforçaram para promover sua reforma íntima? Existem. O programa de reforma íntima não é uma exclusividade da doutrina espírita, sempre foi realizado por espíritos já elevados. Nós temos o exemplo de Santo Agostinho, contido em O Livro dos Espíritos, que diz que quando encarnado na Terra, todas as noites ele avaliava como havia sido o seu dia, o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de ruim, e no próximo dia ele procurava evitar tudo aquilo que tinha feito errado. Outro exemplo também que nós temos, Larissa, é o exemplo de Anália Franco, uma dama da educação lá em São Paulo. Diariamente, em 12 horas do dia, a cada hora, ela tinha um momento de prece, em que ela pensava, primeira hora, prece de agradecimento a Deus, depois prece pela humanidade, pelos semelhantes, depois prece pelos que estavam encarcerados, pelos que se encontravam nos hospitais e assim por diante. E por fim nós podemos lembrar do exemplo de Emmanuel, contido no livro Renúncia, quando ele dá o exemplo do padre Damião, dá o exemplo também de Alcione, que pegavam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus e a cada dia da semana liam um versículo do Evangelho. Liam aquele versículo do Evangelho e meditavam sobre ele e tiravam as consequências dali e desdobravam, refletiam a respeito daquela pequenina passagem do Evangelho. A Casa Espírita oferece métodos para estimular a reforma íntima. Através de que tipo de ações a Casa Espírita estimula a reforma íntima nos seus frequentadores? Sim, nós jamais poderíamos deixar de realizar essa tarefa de primeira necessidade. A Casa Espírita fornece uma gama de atividades que levam o seu frequentador à reforma íntima. Uma delas, a mais importante, Larissa, é a prática da caridade, que é o amor, como dizia Pedro, não é? São Pedro, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Mas tem uma atividade mais específica. Antes dos nossos cursos, antes das aulas de doutrina espírita, na nossa Casa Espírita, nós temos 30 minutos em que nós realizamos a tarefa de reforma íntima. 30 minutos que são divididos em 3 tempos de 10 minutos. O primeiro momento, nós levamos os nossos alunos dos cursos, incluindo nós, a nos unirmos em duplas. E nós ali, reunidos em duplas, vamos falar da nossa semana, das nossas alegrias, dos nossos anseios, das nossas dificuldades. Lembrando que Tiago falava, confessai-vos uns aos outros. E os outros momentos são o uso de um livro, um romance de reforma íntima e o uso desta agenda, que é a Agenda Reforma Íntima. Agradecemos a presença do Geraldo conosco no programa de hoje. Você que deseja saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, em especial sobre o programa de reforma íntima, acesse o site ocentroespírita.com. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu a entrevista com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Reforma Íntima, como tornar a sua vida melhor. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagens da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca.
Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O anjo lhe disse: Nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus. É assim que conceberás em teu seio, e que de ti nascerá um filho, a qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 30 a 33. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Enquanto a multidão, do lado de fora, orava, ao tempo que se ofereciam os perfumes, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, conservando-se de pé à direita do altar dos perfumes. Vendo-o, Zacarias ficou todo perturbado e grande temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho, a qual porás o nome de João. Exultarás com isso de alegria, e muitos rejubilarão com o seu nascimento, pois que ele será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida alguma que possa embriagar. Será cheio de um Espírito Santo, desde o seio materno. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 10 a 15. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará
momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1, 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, é muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que, segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é
constituída dos 10 mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas, e a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante, e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo. Mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés. E nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos, de todas as nações. E aí constituída por a lei primeira, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento: não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro: recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto: não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem um boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei ela não é exclusividade da terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta: o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde: é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o espírito israelita ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de aí 4.000 anos, né, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, não é, Regina? Um vem complementando o outro, né? Moisés era para aquele povo daquela época com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua afabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina, e a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés, ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí a relevância do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem,
que o Antigo Testamento ele traz a personificação de Moisés e o Novo Testamento a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. Isso aí, será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, na área especial número 17, setor D Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Mais informações pelo telefone 61 3353 5612. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.